que eu gosto muito da renda fixa? É aquilo que eu falei. Eu consigo te dizer exatamente quanto que eu posso ganhar em um cenário muito positivo, um cenário muito bom, um cenário Você vai falar, negativo. você vai entregar? Eu quero que você entregue assim, ó. Um cenário muito positivo, pá. Tá, um cenário mais ou menos, pá. E um cenário ruim, pá. Vamos lá, então. Vamos falar. Então, Entrega o jogo, né, meu? o cara que Fica você, de- assim, ó... Porra, é que eu falo, cara, já teve... Sempre que eu vou na academia, uma pessoa nova fala, aí, cara, comprei aquele investimento por sua culpa, hein? gente, ó, Tô com você. Nós vamos fazer um combinado com a audiência. Isso. Pô, com mais combinado que eu vou acentuar. Se der tudo errado o que o Gui Cadonho tá falando aqui, nós vamos botar o endereço dele na descrição. Nós vamos armar um exército. E nós vamos pegar ele. Não, gente, ó. Tem que investir com responsabilidade, seus cabeções. Ó, o Gui, quando falou pra mim, pro Lucão, sobre a oportunidade... Primeira coisa, a gente pôs muito dinheiro. Pra muita gente foi muito dinheiro. Não, depende da perspectiva. Se o Adib tivesse assistindo, ele vai achar que não. Não, então, mas calma, eu incluí o Thiago também. Né? O Thiago achou que não. Não, incluindo o Thiago. Todo mundo aqui que não, viu o Thiago isso botou muito. é muito dinheiro. Ele botou 4 milhões de reais. Isso. Mas 5 milhões de 5 reais. milhões. O Thiago aportou. Mas que nem, ó, se eu perguntar pro Gustavo, 400 mil reais é muito dinheiro? Viu? Pro Gustavo é Ele muito achou dinheiro. bastante. Então, ele achou que era muito dinheiro. Então, assim, ó. O Thiago, ele colocou 5 milhões, que representa hoje 5% da carteira dele. Sim, exatamente. 5% da carteira dele. O Lucão colocou 300 mil, que hoje representa o quê? 20% da sua carteira, basicamente. 20% da sua carteira. Eu coloquei também... Cara, entregando meu patrimônio. O cara falou, o dele ele não vai falar. Não, eu falo o meu. Eu coloquei 400, que também representa uns 25% da minha carteira. Porra, aí. velho. O cara entregando aí. Faz as contas aí, gente. Agora faz as contas, você sabe minha carteira agora. Não tô falando quando você tem ação do Grupo Primo, senão esse número aumentaria. Só dinheiro investido quase publicamente, porque o Thiago já quase deixou isso público várias vezes, né? Sim. Então, tipo assim, ó, querendo ou não, é uma fatia pequena do nosso dinheiro que a gente investe nisso. O Thiago mesmo investe 5%. Se de virar pó, isso que o Thiago investiu, que não vai virar pó, que não tem a possibilidade de virar pó, só se o país quebrar, ele vai perder só 5% da carteira dele. Então, tipo assim, ele fala assim, cara, valeu a pena, qual é o risco? Porque eu poderia ganhar muito dinheiro com isso também. Então, o que eu tô falando aqui? Responsabilidade. Responsabilidade. E não é aquela responsabilidade de influenciador arrombado que fica te vendendo bet, não. É uma responsabilidade, tipo assim, cara, uma coisa que você realmente pode ganhar dinheiro, mas você tem que estudar, entender o que você tá fazendo. Isso. Mas vamos lá, cenáriozão, cenário. Eu vou colocar aqui, né? Então, vamos colocar hoje o patamar o patamar de taxa que o Tesouro Renda Mais 2065 ele tá sendo negociado hoje. 2065 tem vencimento em quando? Ele vence em 2084. Então, assim, é porque o 65 é o nome dele, mas você pode resgatar ele já a partir de 2 meses e qualquer dia. Mas, Gui, eu posso resgatar pelo preço que eu quiser? Não, é pelo preço justo daquele momento, e esse preço justo ele oscila bastante. Não, tá? ele oscila bastante mesmo. Assim, a volatilidade desse cara nos últimos 12 meses, ela é igual ao do Bitcoin. Ponto. Isso já dá uma noção pra galera do tamanho do risco desse ativo. Se bem que pra você não é muita coisa, que você tinha bastante dinheiro. Eu já tinha muito Bitcoin já, então pra mim é normal. Mas vamos lá, né? Quando a gente pega, eu falo, como é que é o Gui? Você fala que tá numa boa. Então, esse é um bom nível de taxa. O que eu fiz? Eu falo o seguinte, essa taxa do Renda Mais 2065, ela acompanha muito próxima, sempre, a taxa de um título público que chama NTNB 2050, que é o Tesouro IPCA 2050 com juros semestral, a pessoa física deve conhecer. Esse título foi emitido lá em 2010. Tá. Então eu tenho eu consigo entender como o título do Renda Mais 2065 se comportaria desde 2010, porque hoje ele se comporta muito semelhante a esse cara. Beleza. Qual que é o ponto? Hoje, nesse IPCA mais 7, a gente está falando que tá no 5% mais atrativo de nível de taxa para você comprar. Então, 95% dos dias que ele foi negociado, esse NTNB 2050, que segue muito a taxa do Renda Mais 2065, ele esteve com uma taxa abaixo do patamar que ela está hoje. Então, em termos de nível de taxa, caraca, Gui, top. Pô, Gui, mas o cara que comprou isso, teve algum momento da vida... Vamos pensar que o Renda Mais 2065, ele existia ali no Dilma. Pô, no ápice da Dilma, que era mais ou menos a taxa que a gente está vendo hoje. IPCA mais 7. E o cara comprou 100 mil reais. 100 mil reais ele comprou. Tá. Ele comprou 100 mil reais lá no começo de 2014, a IPCA mais 7,20, IPCA mais 7,15, e carregou isso por 5 anos, tá?
Quando ele foi vender, tava IPCA mais 4, IPCA mais 4,5 a taxa desse ativo. Ou seja, deu um bom alívio. Um bom alívio. Em 5 anos, ele multiplicaria os 100 mil reais dele por 7. Então, ao invés dele ter 100 mil reais, que ele comprou lá em 2014, 5 anos depois ele tinha 700 mil reais. Esse foi o melhor momento possível? Não. Se ele vendeu ali perto do melhor momento, que chegou em IPCA mais 3, IPCA mais 3 e pouco, eu vou falar um patamar aqui que é difícil da gente ver de novo, mas que aconteceria se a gente já tivesse esse título lá atrás. Ele teria transformado 100 mil em 1 milhão de reais. Multiplicaria por 10 o patrimônio investido. Pô, Gui, você está falando então que se eu comprar hoje IPCA mais 7 e daqui a 5 anos vender IPCA mais 3, eu multiplico por 10? Vai ser algo muito perto desse patamar. Qual é a chance dessa taxa aí para IPCA mais 3? Ela é baixa? Ela é baixa, pô. Sim, ela é baixa, mas ela é impossível? Impossível não é, todo mundo acreditou que seria impossível. Inclusive, a gente estava na época da Dilma, quando comprou, todo mundo falou, acabou, o Brasil acabou. A gente nunca mais vai ter Selic abaixo de, 14%, chegaram a precificar a Selic em 17%, 18%, o fim do mundo pro Brasil. Cara, deu 5 anos, 6 anos, estava em IPCA mais 3. IPCA mais 3 é uma exceção, foi depois da pandemia, teve um negócio ali. Então, o IPCA mais 4 já seria assim, um cenário excepcional. Multiplicação do patrimônio por 7. Aí você fala, Gui, mas você só falou lá do bom. Eu quero que você fale lá do ruim. Show de bola. Não, cara, se multiplicar por 7, essa cal que a gente tá falando aqui, que a gente já viu, a gente já conversou, já vi muito nos seus vídeos, já vi você explicando no vídeo, Thiago. Cara, eu viro sua assistente. Você dá o nome que você quiser pra mim, você pode bater na minha bunda toda vez que eu passar. Tá. Posso chamar de piá? Você me chama do que você quiser, entendeu? E você pode bater na minha bunda toda vez que eu passar na sua frente. Tá bom? Nós vamos deixar isso aqui em público. Aí entre 3 e 5 anos a gente volta com esse recorte. Quando a gente for gravar de novo Cadaioto... Eu vou estar com outro nome. E dentro da chamada do Cadaioto aqui, ele vai assim, dono do Lucão. Isso, exatamente. Agora vamos pro lado ruim. Putz, meu... Lado ruim. Tipo assim, esse é o lado, cara, excepcional, né? Por multiplicar por 7, tô falando que nem foi o melhor momento, mas já seria excepcional, tá? Sim, lógico. E esse cenário, na minha visão, é factível, cara. Tipo, ir para IPCA mais 4, IPCA mais 4,5, a taxa do IPCA de longo prazo voltar, eu acho que é bem factível. Mas vamos lá, né? E um cenário negativo? O cenário negativo, até falando aqui, né? Eu acabei não comentando, no mestrado eu tive uma aula de finanças públicas com o Felipe Salto, que acho que, e o Josué Pellegrini. Para mim, são os dois caras hoje mais os experts em finanças públicas do Brasil. E aí eles desenham 3 cenários, né? 3 cenários de expectativa de dívida pública para o Brasil. Se a gente não fizer nada, se a gente falar assim, meu amigo, vai ser do jeito que tá, o próximo governo vai falar, é do jeito que tá e acabou, vamos seguir essa banda aí que toca. Sim. A dívida pública do Brasil daqui a 10 anos está acima de 100% do PIB, tá ali mais ou menos 104% do PIB. Esse cenário é péssimo. O cenário é, assim, horroroso. A gente ia ter esse título chegando a um IPCA mais 8, provavelmente, ao IPCA mais 8,5, provavelmente, a gente poderia observar. Isso se a gente não fizer absolutamente nada. E o próximo governo que assumir, seja o Lula reeleito, seja outra pessoa do PT, sei lá, qualquer outra pessoa falando não vou fazer nada, isso seria ruim. Quanto que a gente perderia em 5 anos? 22, 25% do que você investiu. Então, se você Esse é o cenário, seu endereço na descrição do vídeo, é isso? Oi? Esse é o cenário. Esse é o cenário. Assim, e detalhe, calma aí. Tô falando, em 5 anos, no meio do caminho, ele pode oscilar negativamente mais, tá? Eu tô falando em 5 anos. Como assim, Gui? Em 5 anos o impacto é menor? Porque toda vez que você compra um título de renda fixa, é aquele cenário que eu falei do salário, né? Se o tempo que vai passando e eu não antecipei o lucro do Kaique, lá os 4 milhões, ele vai me pagando ao final de todo ano 100 mil. Então, o título que eu compro, pagando IPCA mais 7, conforme o tempo vai passando, os anos vão passando, ele vai rendendo 7% mais a inflação, 7% mais a inflação, 7% mais a inflação. Chegou depois de 5 anos, eu tive um baita do impacto negativo da marcação ao mercado. Ele está lá em IPCA mais 8,5, a taxa dele, IPCA mais 9. Então, esse ganho que eu tive nesse tempo de inflação mais os 7% dá uma boa amortecida no impacto negativo. Tá.